Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso de número 1. Aleluia. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com corrente. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas do pulso e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e se cortando com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda à distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus eu suplico que não me tortures. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem impuro. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E o espírito impuro suplicavam repetidamente que ele não enviasse a algum lugar distante. E havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, implorava o espírito. Deixe que entremos nele. E Jesus lhe deu permissão. E os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. E o povo correu para ver o que havia ocorrido. E chegaram até Jesus, e estava ali. E chegaram até onde Jesus estava, e viram o homem que tinha sido possuído por uma legião de demônios. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor venha nos dar sabedoria para transmitir a Tua palavra para o Teu povo nessa noite, Pai. Que a Tua graça, que o Teu poder esteja liberado nessa noite para abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela diz que, se você pegar o capítulo 3, capítulo 4, Jesus estava no meio de uma multidão e ele estava ensinando. E aí, de repente, Jesus, ele manda os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, que na realidade era um lago muito grande, e os discípulos vão na frente, e Jesus diz: vocês vão na frente e depois eu vou com vocês. E isso já era noite. A palavra de Deus, ela diz que quando os discípulos estavam atravessando no meio da travessia do lago, do mar da Galileia, a palavra de Deus, ela viu que de repente veio um grande vento e começou a soprar naquele barco e começou a querer afundar aquele barco. Os discípulos estavam ali sozinhos naquele barco e eles começaram a ter medo, porque o vento batia, o vento tentava afundar aquele barco e eles começaram a ter medo. E no meio daquele medo todo,
a Bíblia diz que Pedro e os discípulos começaram a ver um vulto que vinha sobre as águas, e alguém gritou: é um fantasma. Porque quando você está com medo, até o seu medo faz enxergar coisas que não são. E quando um gritar assim: é um fantasma, Jesus disse: não, não é um fantasma, sou eu. E aí Pedro diz: Senhor, se for o Senhor, me autoriza, me dá uma ordem para que eu possa andar sobre as águas. Jesus disse: vem, vem. E quando Jesus vem, Pedro está andando sobre as águas e a tempestade não importa mais. Por quê? Porque naquele momento Pedro está olhando para Jesus. A tempestade estava continuando ainda, mas naquele momento Pedro começa a olhar para Jesus e andar sobre as águas. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, talvez você esteja olhando para a tempestade da sua vida e você está paralisado, o medo está te paralisando, você não consegue enxergar aquilo que Deus está te mostrando, mas Deus está dizendo para você nessa noite: olhe para Jesus, olhe para Jesus. A palavra de Deus, ela diz no livro de Hebreus: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando a nossa fé está ativada, aleluia, nós começamos a andar no meio da dificuldade, no meio do problema. A minha oração nessa noite é que Deus libere uma unção poderosa na tua vida, para que você possa liberar aquela fé que Deus já colocou no teu coração e você possa caminhar sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas, porque ele começa agora a olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não tem tempo para olhar para a dificuldade, você não tem tempo para o medo. Pedro desce do barco, ele começa a andar para Jesus. Você imagina a cena, meia-noite, irmão, escuro, a tempestade, sabe, o vento batendo nas águas com aquelas ondas, e Pedro andando sobre as águas, Pedro dando um passo sobre as águas, olhando para Jesus. A minha oração nessa noite é que no meio da tua tempestade, Deus possa pavimentar o seu caminho até Jesus, para que você possa andar sobre a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Aí a palavra de Deus, ela diz que o vento continua a bater forte. Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para a dificuldade, ele começa a olhar para a tempestade, e ele começa a afundar. Você sabia que as coisas começam a dar errado na nossa vida a partir do momento que a gente olha na direção errada? A direção certa, meu amado irmão, é você olhar para Jesus, não é você olhar para a tempestade. A nossa vida é como, sabe, um carro que você está dirigindo, você tem que sempre estar olhando para frente, não está olhando para o lado, está olhando para Ele. Ele começa a afundar, mas quando ele começa a afundar, ele diz: Senhor, socorre-me. E aí eu fico imaginando Pedro afundando, dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus baixando aqui, pegando na mão de Pedro, levantando no meio da tempestade e colocando ele de volta no mar, colocando ele de volta acima do problema, acima da tempestade. E sabe o que é mais interessante? É que depois volta quem? Volta Pedro e Jesus para o barco, e eles atravessam. Eles vão agora numa região, num lugar onde as pessoas não são odiadas pelos judeus. E ele vai ali, sabe, porque ele deixa aquela multidão inteira, e ele vai por causa de uma única pessoa.
E aquela tempestade que estava impedindo os discípulos de ir, sabe por que era? Era uma tempestade enviada pelo inimigo das nossas almas. Por quê? Porque eles não queriam que Jesus tivesse acesso ao coração daquela pessoa que estava sendo escravizada. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Muitas vezes o inimigo levanta dificuldade. Quantos tiveram dificuldade para estar aqui nessa noite? Quantos vieram aqui e falaram assim: ai pastor, o senhor não sabe como eu tive problema para vir aqui, foi atrás do meu trabalho, lá em casa não estava dando certo, mas eu cheguei aqui, sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes é o inimigo levantando uma tempestade para que você não possa ter um encontro com Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, Jesus já marcou esse encontro nessa noite para você, e a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus, enquanto Jesus está indo, tem um rapaz, um jovem, que ele está escravizado. Olha a situação daquele rapaz. Ele vivia no meio dos túmulos. A Bíblia diz que ele vivia nas cavernas, aonde se sepultava as pessoas. Você deve lembrar, aí a Bíblia é bem clara, se você lembrar de João capítulo 11, aonde fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava internado, estava sepultado em uma caverna. Então as cavernas naquele tempo era lugar aonde se sepultava os mortos, era um cemitério. E aquele homem, a Bíblia diz que ele andava no meio do cemitério. O cemitério era a casa dele, o lugar dos mortos era a casa dele, o lugar onde não tinha mais vida era onde ele morava. Eu quero dizer para você, profetizar para você que talvez ande em lugares aonde não tem mais vida. Eu quero dizer para você, Deus vai te tirar dessa situação e vai te colocar num lugar aonde haja vida. Hoje, no nosso devocional, nós estamos fazendo devocional 5 a 6h20 da manhã. E hoje, nós fizemos um devocional em João capítulo 15, e o verso 5, onde Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramo, e aqueles que estão ligados em mim produzem fruto, aqueles que não estão ligados, eles morrem. Sabe, nós precisamos estar ligados, permanecer em Cristo, para que eu e você possamos ter vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A questão é essa: que tipo de vida você está tendo nos últimos tempos? É uma vida ou é uma vida em abundância? Existe uma promessa de Jesus Cristo para a nossa vida: eu vim para que todos tenham vida e tenham uma vida abundante. Quando Jesus chega naquele lugar, qual que é a história daquele homem? Ele vive no meio dos mortos, ele se alimenta de comida de mortos. Eu vou falar, hein? Ele se alimenta de coisas que não traz vida. Ele é preso. E ele é preso aqui, irmão. Eu não sei se você parou para prestar atenção quando eu li, porque a Bíblia diz o seguinte: existia uma legião de demônios que estava no corpo daquele homem. Uma legião é mais ou menos o quê? 6.000 demônios. Tudo ali. E a Bíblia diz o seguinte: que além dele ser escravizado por 6.000 demônios, ele era também preso por homens. A Bíblia diz que era preso pulso e perna. Ele não era só escravizado por demônio, mas era também preso por homens. Se alimentava, morava no meio dos mortos,
se alimentava de coisas mortas. Enquanto muitas vezes, talvez numa época como essa, não existe mais, talvez não existe mais ninguém morando em túmulo, nem pode. Se a polícia chegar lá, expulsa, com demônio ou sem demônio. Não existe mais ninguém morando em túmulo. Mas existe muitas pessoas atormentadas pelo poder das trevas. Existe muitas pessoas presas, aleluia, por doutrina de homens, por alimento de homens, por companhia, sabe? Alimento de morte, fofoca, inveja. Tudo isso é o que? É alimento morto. Aquele homem, Jesus chega até aquele homem, por quê? Porque Jesus, ele deixou tudo por causa de uma pessoa. Amém? Talvez Deus fez esse movimento inteiro aqui na igreja por causa de uma única pessoa que está aqui nessa noite. Por causa de você. Por causa de você. Por causa de você. Quando Jesus chega até aquele homem, o demônio fala por ele. E o demônio diz: se vieste, Jesus, se vieste nos atormentar antes do tempo. E a Bíblia diz que Jesus dá uma palavra de comando para que ele saia daquele homem. E o demônio fala para ele assim, começa a questionar Jesus. E Jesus pergunta: como é o seu nome? Qual o seu nome? O demônio, eu quero crer que o demônio cabeça, sabe, o chefão ali daquela legião, diz: meu nome é Legião. Aquele homem não tinha mais nome. Aquele homem não tinha identidade. O diabo, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. O que eu aprendo aqui nesse texto, amado irmão? Jesus, ele atravessou o mar por uma única alma, e ele ainda atravessa mares por mim e por você, aleluia. Se ele tivesse que abrir esta igreja para uma única pessoa, ele faria. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Eu posso não saber o nome de quase todos que estão aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece cada um pelo nome. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe e te coloquei como profeta, aleluia. Eu te escolhi. Deus tem um nome para você. Deus te conhece pelo nome, aleluia. Jesus atravessou o mar por uma única alma, e eu tenho certeza que nessa noite ele preparou tudo por você. O que o diabo faz na vida de uma pessoa? O que o diabo fez na vida desse jovem, desse homem, que muitas vezes fazem na nossa vida? Primeiro, ele roubou a identidade do homem. O homem não tinha mais nome. Jesus pergunta para o homem: qual o seu nome? E o demônio responde através dele: Legião. E o diabo, sabe, quando nós damos liberdade para que o diabo trabalhe na nossa vida, ele começa a roubar a nossa identidade. Você tem uma identidade. Qual é a minha identidade, pastor? Eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo. E o diabo, ele tenta roubar a nossa identidade através do pecado, através das coisas erradas. Toda vez, amado, que nós fazemos algo que o diabo gosta, ele rouba a nossa identidade. Nós fomos chamados por Deus para ser santo. A palavra de Deus diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Nós precisamos estar parecido com Jesus. E o diabo tenta o quê? Tenta colocar o vício, tenta arrumar briga, inveja, discórdia, para poder roubar a tua identidade, para poder roubar a identidade que você tem de parecer com Cristo.
Esse homem ele não tem mais nome, agora ele atende por nome de legião. O diabo tenta apagar quem somos e destruir o propósito de Deus na tua vida. Mas eu quero repetir aqui nessa noite: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Quando o diabo rouba o seu nome, Jesus ele vem para te devolver o teu destino. Hoje encerra o ciclo de vício. Hoje encerra tempo de escravidão. Hoje correntes vão ser quebradas aqui nessa noite. Pessoas vão ser libertas aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. O que o diabo faz na vida de uma pessoa? Ele isola a pessoa e ele escraviza. Esse homem ele vivia sozinho. Aonde ele vivia? No meio do sepulcro, escravizado pelo diabo. O diabo ele isola, ele escraviza. E esse isolamento, ele habitar no sepulcro é um símbolo de solidão e morte espiritual. Ele está ali no meio dos mortos, sozinho. Nós não fomos criados, nós não nascemos para vivermos sozinhos, amado. Nós precisamos ter pessoas que nos levantam, pessoas que pegam no nosso braço, na nossa mão e diz: levanta, vamos caminhar junto, vamos caminhar mais uma milha, vamos caminhar mais alguns quilômetros. O diabo isolou aquele homem. Quando a gente se isola, a gente começa a sofrer morte espiritual. É por isso que a igreja existe. A igreja existe para relacionamento, com o só propósito de adorar a Deus. Tem um monte de tolo, porque a Bíblia fala que isso é tolo, que diz: eu não preciso de igreja para servir a Jesus. Eu não preciso de prédio, mas eu preciso de você. A igreja é você. Eu preciso de pessoas. Nós fomos feitos para termos relacionamento. Você já imaginou? Você pensa bem, se Deus viesse todo dia, viesse todo dia falar com você, isso era suficiente para você se estar realizado? Sim ou não? Todo mundo não fala porque acha que é pegadinha. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, Deus ia conversar com Adão sempre. Adão e Deus e Adão conversando sempre. Aí de repente Deus olha uma tristeza em Adão, e Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, só o relacionamento que eu digo que eu tenho com Deus, ele não é completo. Ele se completa quando eu me relaciono com o meu irmão, quando eu me relaciono com a igreja. Esse homem ele estava isolado. Ele vivia agora no sepulcro, numa solidão que simboliza uma morte espiritual. O diabo pode prender uma pessoa no túmulo, mas Jesus ele te chama de volta para ter uma vida abundante. Hoje Deus te escolheu. Aleluia. Agora, eu falei o que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa, mas o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Aleluia. E é o que ele vai fazer aqui nessa noite. Primeiro, Jesus ele pode quebrar todas as correntes que estão impedindo você de viver o melhor de Deus para a tua vida. Nenhuma força das trevas pode resistir o poder de Jesus. 6.000 demônios, e Jesus com uma autoridade dizendo: olha, sai,
Não importa aonde o diabo te acorrentou, não importa se o inimigo está tentando destruir a tua vida. Eu quero te dizer uma palavra nessa noite. A palavra de Deus, ela diz que maior é aquele que está conosco do que todo o inferno junto. Aleluia! Deus é maior. O que o inferno acorrentou, o céu tem poder para libertar. E nessa noite eu creio que os céus estão abertos. Aleluia! Existem anjos de Deus guerreando a tua luta. A palavra diz: nessa guerra você não tem que pelejar. Josué, a Bíblia diz que Josué, certa vez quando Josué assumiu o legado de Moisés, Josué estava observando o tanto que ele tinha que avançar, e de repente aparece uma mão lá, com a espada do lado, vestido para a guerra. Josué olha para ele e fala assim: você é um dos nossos, ou você é o nosso inimigo? Eu quero crer que o anjo pega a espada e diz: ele diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Jesus estava com ele. Jesus está com você aqui, guerreando as suas batalhas. Aleluia. Guerreando as suas batalhas. O que Jesus pode fazer na minha vida, na tua vida? Jesus pode restaurar a sua mente e o seu coração. Ele devolve a dignidade e o equilíbrio. Jesus está aqui nessa noite para devolver, aleluia, a dignidade da tua vida. Ele pode trabalhar na tua mente, no teu coração. Aonde que o diabo trabalha? Primeiro ele trabalha na nossa mente. Ele começa a dizer assim: não tem mais jeito. Sabe, risca essa palavra do teu vocabulário. Faz de conta que ela não tem na língua portuguesa, não tem mais jeito. Aleluia. Sempre tem um jeito quando Jesus está na frente. Aleluia, aleluia. A irmã de Lázaro, ela chega para Jesus: Senhor, não tem mais jeito. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Deus, Jesus olha e fala: crê somente. Crê somente. Aí Jesus fala assim: alguém pode tirar a pedra? Alguém pode empurrar a pedra? Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Empurrar a pedra é com você. O milagre é com Jesus. Aleluia. Começa a limpar a tua mente. Pastor, como é que eu faço isso? A palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente renova a nossa mente em Cristo, quando a gente renova a nossa mente, aleluia, na palavra de Deus, aquilo que era impossível se torna possível. Sabe por quê? Porque a gente começa a pensar do jeito de Deus. A gente começa a olhar a dificuldade, a tempestade, e a gente começa a dizer: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, parece impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia, mas
sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Não existe nada impossível para o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus é o Deus do impossível, aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele restaura nossa mente e o nosso coração. A verdadeira libertação não é apenas sair do inferno, é ter o céu morando dentro de nós. Porque se você tiver o céu morando dentro de você, mesmo que você esteja vivendo uma vida que você diz é um inferno, aleluia, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, aleluia, aleluia, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Como o salmista diz: Senhor, prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus adversários, aleluia. Mesmo no inferno, se o céu estiver dentro de você, a celebração, aleluia. O que Jesus pode fazer por mim e por você? Jesus, ele transforma aquele que é liberto em um mensageiro. Ele transforma cativo em um canal de libertação. Aquilo que você está passando hoje vai servir de testemunho, aleluia, para muitas pessoas. Você sabe o que aconteceu quando Jesus libertou aquele rapaz? Esse texto dele está lá em Lucas também. A Bíblia diz que ele quer seguir Jesus. Jesus falou: não, cara, você é um testemunho vivo. Volta lá para os seus e anuncia, aleluia, que há libertação para aqueles que estão presos, aleluia, aqueles que estão mortos e vivendo no morto, a vida. Sai e prega, diz que existe um Deus poderoso. A tua vida, aquilo que você está passando hoje, Deus vai fazer um milagre tão grande na tua vida, que o mundo vai ficar de boca aberta, e a tua vida, o teu milagre vai servir como testemunho para dizer que existe um Deus que visita túmulo, aleluia. Existe um Deus que tira da caverna, existe um Deus que tira aquele desesperançado. Quem for liberto por Jesus, ele nunca carrega uma vergonha, ele carrega uma mensagem. Eu era viciado em pornografia. Se você for liberto por Jesus, você não vai carregar essa vergonha, você vai carregar uma mensagem: ele me libertou. Ele me libertou. O meu casamento estava todo destruído, aleluia. Você não vai carregar uma vergonha, não, você vai carregar uma mensagem: o meu Jesus é aquele que faz milagre no casamento, aleluia. Aquele que foi liberto por Jesus, ele nunca carrega uma vergonha, ele carrega uma mensagem. Ele é um milagre vivo, aleluia. Você imaginou quando Jesus, ele ressuscita Lázaro? A Bíblia vai falar que às vezes o pessoal estava comendo lá e ia lá só para ver Lázaro contar. Pois é, eu estava no túmulo, estava morto, eu estava meio que, sabe, eu estava indo para o além. Mas de repente eu comecei a ouvir uma voz: Lázaro. O cordão da vida não tinha quebrado ainda, mas eu já estava indo. Imagina Lázaro contando a história lá para os fariseus, e ele assim: eu estava quase indo assim, sabe, leve. De repente, quando eu penso que eu vou para a glória, aí Jesus fala assim: não, Lázaro, você não vai agora não, você é uma mensagem viva. Lázaro, ele começa a ouvir: sai para fora. Lázaro já se levanta e ele sai, e as pessoas começam a glorificar a Deus. As pessoas vão começar a glorificar a Deus por aquilo que Ele vai fazer na tua vida, aleluia. Agora, qual é o propósito dessa libertação? Jesus, ele nos liberta para enviar. A libertação é um chamado para um propósito. Deus não vai, sabe, só fazer um milagre na tua vida por fazer. Não, Deus vai
fazer um milagre na tua vida para que você cumpra um propósito de falar que Ele é bom, que o nosso Deus é um Deus de milagre, que o nosso Deus é um Deus que continua operando milagres poderosos na nossa vida. Quem foi liberto de um cativeiro, ele se torna uma chave na mão de Deus para libertar as outras pessoas. Aqueles que foram libertos, sabe? Ele está passando pelo momento ruim no casamento. Quando Deus te libertar, Ele te dá a chave e vai dizer: vou colocar, sabe, pessoas que você vai abrir a porta para que eles possam viver o melhor de Deus na vida deles. Aquelas pessoas que sofreram com depressão, com ansiedade, sabe, quando Deus te curar, Ele vai te dar uma chave para quando alguém quer pensar em tirar a vida, você vai dizer: não faça isso não, sabe por quê? Porque eu tenho uma chave aqui que vai te libertar da situação que você está passando agora. E que chave que é essa? É Jesus, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Qual o propósito da libertação? A libertação, ela gera um impacto. O testemunho daquele homem alcançou 10 cidades. Alcançou pessoas. Sabe, quando Deus começar a operar na tua vida, sabe, aquele teu parente que não crê, que diz assim: você é besta, na casa de Deus, vai ser o primeiro a vir ver o que está acontecendo. O que aconteceu na vida dele? Jesus entrou para libertar. O que aconteceu na vida dele? Jesus deixou uma multidão e foi só tratar com ele. Aleluia! Quando Jesus ele muda a tua história, ninguém consegue negar um milagre. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim: cara, eu não sei. Foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus. Esses dias aí eu vi um monte de testemunho. A pessoa estava desenganada. O médico falou: é só preparar tudo. No outro dia, como eu ia falar como uma mágica, mas como um milagre, o sangue da pessoa estava purificado. O médico com a boca dele disse, eu ouvi isso do pastor Odaí agora domingo, o médico com a boca dele disse: eu não sei o que aconteceu, foi um milagre. Porque quando o homem não pode fazer, aí é que Deus começa a entrar. Deus, eu fiz tudo que eu pude. Você já falou isso? Eu não tenho mais o que fazer. Aí é onde Deus entra. Porque quando a gente cessa as nossas forças, a gente começa a ter a força de Deus. Quando a gente diz eu estou fraco, a Bíblia diz: diga ao fraco eu sou, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força ela vem de Deus. Quando Jesus mudar a tua história, ninguém vai conseguir negar o teu milagre. Mas eu sei que nessa noite existem pessoas presas, existem pessoas que não estão avançando ainda. Mas nessa noite, Jesus escolheu por você. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei o que está te prendendo. Eu não sei o que está te paralisando. Mas eu sei que o mesmo Jesus que libertou esse rapaz, Ele está aqui para fazer um milagre na tua vida. E eu quero orar por você nessa noite. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Se essa palavra falou com você e você tem fé para caminhar sobre as águas, acreditando que Jesus é um Deus que faz milagre e que Ele pode fazer um milagre na tua vida, sai do seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Até apagaram a luz para poder você ficar à vontade. Isso. Não se importe quem vai vir, quem não vai vir.
Oh, aleluia. O mesmo Jesus que libertou aquele rapaz, ele está aqui nessa noite, quebrando corrente, restaurando sua mente, e Ele vai te usar com um testemunho maravilhoso. Você crê nisso? Saia do seu lugar, eu quero orar com você. Espírito Santo, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, Senhor, abre os céus nessa noite, Pai. Oh, recarabaxere carabalabai. Oh, decai arabá, suri cantarabá, suri andarai. Liberta agora, Satanás, em nome de Jesus. Toda prisão mental na mente agora. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que está acorrentando essa pessoa, quebra agora, Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Oh, decai, arabá, surianda, arabai. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito Santo. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Há poder, Senhor. Há poder na tua palavra, Jesus. Há poder na tua palavra, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando agora nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Vai tocando agora nessa noite. Eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Se eu dependo desse amor, me sentir eu sei que morro e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Se eu dependo desse amor, me sentir eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça e deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Senhor, em nome de Jesus, abre os céus nessa noite, Pai. Senhor, toca na tua igreja nessa noite. Satanás, eu te dou uma ordem agora, em nome de Cristo Jesus. Aonde você estiver agora, manifesta agora, para sair agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não resista,
Em nome de Jesus, Satanás, eu te dou uma ordem agora no nome de Cristo Jesus. Solta a mente desta pessoa agora. Essa pessoa que entrou aqui sentindo um fardo pesado nos seus ombros, sai agora, em nome de Jesus agora. Você que está trabalhando para destruir essa vida, você que está colocando pensamentos de suicídio na vida desta pessoa agora, eu te repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está trabalhando para destruir esse casamento, eu te repreendo agora, Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade agora cai por terra agora, em nome de Jesus. Sai agora todo espírito de enfermidade agora, em nome de Cristo Jesus. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão agora, em nome de Jesus. Você que está destruindo a finança dessa pessoa, eu te repreendo agora, Satanás. Sai agora da vida dessa pessoa. Oh, de carabassuri andarai. Espírito Santo de Deus, Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo, Pai. O teu Espírito Santo, ó Deus, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá graça. E eu te peço nessa noite, Pai, batiza com teu Espírito Santo agora, Senhor. Enche, ó Deus, esse coração de paz, ó Pai. Ah, Jesus, que tenha vida em abundância, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo, oh, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Você não entendeu o que aconteceu aqui nessa noite. Ah, Senhor, abre os olhos, ó Deus, para que ele veja, Senhor, o teu trabalhar, Senhor. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo, doce Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te encher nessa noite. Peça. Diga, me enche, Espírito Santo. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Força
sua mão direita para cima. Espírito Santo de Deus, Senhor, derrama de uma autoridade, ó Deus, com uma unção poderosa na vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua unção possa descer sobre a vida desta pessoa, meu Pai. Ela possa sentir, ó Deus, a tua presença nessa noite, Pai, e ter a autoridade agora sobre a sua vida, e ter autoridade agora sobre a sua família, e ter autoridade agora sobre o seu casamento, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, oh, em nome de Jesus, Deus, aonde tiver uma mão levantada, Senhor, aonde tiver uma mão levantada, um coração, meu Deus, receptivo à tua palavra, e uma mente cheia de fé, meu Deus, enche agora, Pai, enche agora, Deus, enche agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Diga: eu creio que algo poderoso e sobrenatural da parte de Deus, ela veio sobre a minha vida. Aplauda Ele, glorifica Ele, em nome de Jesus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Você vai sair daqui abençoado nessa noite, amém? Glória a Deus, que presença maravilhosa de Jesus. Estenda suas mãos, eu quero abençoar a sua vida. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Eu creio, ó Deus, que só a eternidade, Senhor, vai revelar completamente tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Mas eu creio, ó Deus, que a tua igreja vai viver o melhor, a abundância de Deus na vida dela. Que cada pessoa que estão aqui, Pai, aqueles que estão nos vendo pela rede social, eles vão desfrutar da tua abundância, do teu extraordinário. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus naqueles, aleluia, que crê, diga amém. Deus abençoe, vai na paz.